porque, graças ao conteúdo atualíssimo, o que mais me espanta em O Livro dos Espíritos é a sua atualidade. Quando eu era garoto, na ingenuidade dos meus 7, 8 anos, eu via meus tios, meus familiares, dirigirem reuniões no Centro Espírita com O Livro dos Espíritos na mão, e eu pensava assim: será que não pode falar de outra coisa? Tem só de pensar nesse tal de Kardec, nesse tal de Livro dos Espíritos. Foi preciso que eu amadurecesse na idade, no tempo, na experiência de vida, para perceber a atualidade e a grandeza desta obra, publicada em 1857. E quanto mais o tempo passa, maior ele fica. Allan Kardec teve a coragem de dizer que se a ciência declarasse que o Espiritismo está errado num ponto, nós deveríamos deixar esse ponto e deveríamos absorver todas as conquistas da ciência. Todavia, o que está acontecendo é que quanto mais a ciência avança, os conceitos espíritas são cada vez mais reafirmados e confirmados. A NASA está a um triz de declarar a vida em outros planetas. A comunicabilidade dos espíritos é uma realidade palpável. A reencarnação é estudada cientificamente. Antes, esses assuntos eram tratados com desprezo, com deboche. Hoje nós vemos os assuntos espíritas sendo tratados com respeito pela mídia, porque não é invenção de Allan Kardec, não é imaginação de um homem, são leis da natureza, estudadas, debatidas, com profundidade. Então o Livro dos Espíritos oferece, especificamente nesse assunto, esta abordagem lúcida, mas, quando ele fala em provas e expiações, nós somos levados a consultar a segunda fonte de consulta, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, como o próprio nome diz, o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, conforme o ensino do Espiritismo, de acordo com a revelação espírita. Não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho do Cristo, comentado, estudado à luz da revelação espírita. E quando falamos à luz da revelação espírita, nós queremos dizer sob a análise dos 5 princípios fundamentais do Espiritismo: a existência de Deus. Deus existe, claro, é a inteligência suprema, o autor de todas as coisas. A imortalidade da alma, somos imortais, jamais teremos fim. Não somos criaturas que morrem o corpo, mas nós continuamos vivendo. E uma vez que continuamos vivendo, numa vida só, por mais longa que ela seja, não é possível realizar toda a evolução do intelecto, da moralidade, aprender todas as coisas, desenvolver-se nas virtudes. É impossível, por mais longa que seja a vida. Então, nós temos o terceiro princípio, que é a da pluralidade das existências, a reencarnação. Temos a pluralidade dos mundos habitados. Seria muita ingenuidade nossa achar que só a Terra é habitada. Neste universo imenso, onde a Terra é menos que um cisco. E a comunicabilidade dos espíritos. Aqueles que se foram, comunicam-se com os que estão aqui, pelo mecanismo da mediunidade. Aliás, o DVD As Mães de Chico Xavier, quem não viu, veja, porque é emocionante, comovente, muito melhor do que o Nosso Lar, do que Chico Xavier, do que Bezerra, a história de um espírito. O filme As Mães de Chico Xavier é uma pérola para o coração, no conforto para aqueles que se separaram de entes queridos. E é neste livro, publicado em 1864, que Allan Kardec pegou as máximas morais de Jesus e de cada máxima fez um capítulo. Ele comenta o assunto e acrescenta aquilo que ele chamou instruções dos Espíritos. E o capítulo 3 é: há muitas moradas na casa do Pai. Jesus afirmou isso: há muitas moradas na casa de meu Pai. Essas muitas moradas são os diversos planetas onde habitam as diversas humanidades, cada uma no seu estágio, inferior à Terra e semelhante à Terra, superior à Terra.
nesse capítulo ele faz uma análise sobre as diversas categorias de mundos habitados. Mundos primitivos, são aqueles onde os homens arrastavam a mulher pelo cabelo, naquele tempo que as mulheres não tinham alma, agora tem, evoluíram. Eu acho isso de um machismo inaceitável. Mas vejam o que a evolução faz, né? Felizmente isso muda com a evolução. Então tem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o nosso, onde impera o egoísmo, a violência, a corrupção, e os mundos de regeneração, que é o próximo estágio da Terra, onde impera a fraternidade, onde a maldade perde domínio e o bem prevalece. E é muito interessante porque nós temos alguns recursos do mundo de regeneração: o celular, a internet, o ar-condicionado, a anestesia, toda esta evolução tecnológica já alcançada pelo planeta, inclusive este aparelhinho que eu estou segurando na mão, faz parte do mundo da regeneração. Só falta agora desenvolvermos a moral. E neste capítulo nós vamos encontrar que após o mundo de regeneração nós temos os mundos felizes e os mundos celestes. Mas Allan Kardec selecionou 3 mensagens do Espírito Santo Agostinho, o grande pai da igreja, Santo Agostinho, que se apresenta como um dos espíritos reveladores da doutrina espírita, e ele comenta sobre esta progressão dos mundos, sobre esta diversidade dos mundos constantes do universo, e faz referências ao mundo de regeneração. E eu queria pedir a vocês não dormirem hoje sem lerem essas 3 mensagens belíssimas de Santo Agostinho. Eu tenho aqui sobre a mesa 5 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo. Da primeira semana de agosto, quem faz aniversário que não tem o Evangelho, pode vir buscar o seu exemplar. Mas se não tiver, tá? Pode vir buscar. Tenho 5 exemplares, tá bom? Vocês não têm o Evangelho? Meus parabéns. A senhora também não tem? Muito bem. Muito bem. O senhor também não tem? No mesmo dia, você também não tem. Eu tenho um último exemplar aqui. Já apareceu a candidata. Meus parabéns. Você que está recebendo o Evangelho segundo o Espiritismo, saiba que este livro, esta obra, é uma obra de muito conforto, porque ela expressa o pensamento de Jesus com toda a doçura do Mestre, com toda a grandeza do seu Evangelho, estudado à luz do Espiritismo. Eu recebo muitos e-mails, muita gente me escreve, talvez por exemplo, por estar na mídia espírita com constância. Muita gente me escreve e abre o coração, conta os seus dramas, expõe as suas dificuldades, pede ajuda, pede orientação. Eu não tenho dúvida, eu recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E digo sempre, comece pelo capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o mais longo capítulo da obra. Depois você descobre as outras pérolas, porque esta obra apresenta todo o conforto do Evangelho de Jesus, comentado à luz do Espiritismo. Porque Jesus contou muita historinha, parábolas, incompreensíveis muitas delas. Em algumas ele foi muito claro, mas em outras ele deixou para que a gente entendesse mais tarde, quando estivesse mais maduro. Na época não haveria condições de ser entendida, numa época de infância da humanidade. E a doutrina espírita vem trazer luz sobre essas passagens do Evangelho, para trazer a grandeza do coração de Jesus, que nos ama intensamente. Então o Evangelho é obra de cabeceira, para ser consultado diariamente, ao dormir, ao levantar-se. Se você procurar no capítulo 5, você vai encontrar lá tormentos voluntários, que fala dos prejuízos do ciúme, da inveja, do rancor, da vingança. A gente, como é que pode tormentos voluntários? Nós mesmos estamos nos atormentando? Sim.
quando guardamos ciúme, inveja, rancor, vingança. Você vai encontrar lá o bem e mal sofrer. O que é o bem e mal sofrer? O mal sofrer é quando as adversidades nos atingem e nós ficamos revoltados, nos voltamos contra Deus. Onde está Deus que me esqueceu? Por que Deus permite isso? Por que Deus fez isso comigo? Este é o mal sofrer. O bem sofrer é quando a gente aproveita as lições que a vida apresenta para amadurecer com elas, entendendo que as adversidades que nos atingem, uma perda financeira, a morte de um ente querido, uma doença terminal, todas essas questões que nos atormentam a vida, na verdade são veículos de amadurecimento, são degraus de aprendizado para que a gente amadureça, adquira experiência e evolua. Então o capítulo 3 do Evangelho vai falar sobre essa questão dos mundos. E quando nós falamos de provas e expiações, nós vamos encontrar o conforto lá nesta mesma obra. Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5. Mas, como última fonte de consulta, a Gênesis. Esta é a última obra da codificação espírita. Foi publicada em 1868. E ela tem uma atualidade impressionante. E é no último capítulo, o capítulo 18, que você vai encontrar uma apreciação notável de Allan Kardec. Se você ler hoje, à noite, você vai ter a impressão que Kardec levantou às 4:30 da manhã, digitou o texto, porque não era que nem no tempo dele, que nem caneta esferográfica que tinha, né? Ele já teria computador, Allan Kardec teria computador. Digitou o texto, mandou por e-mail, porque teria um e-mail Allan Kardec, né? Se tivesse entre nós hoje. Mandou um e-mail para a editora, que paginou o livro, e eu trouxe aqui para entregar para vocês. Tamanha a atualidade desta obra, principalmente no que se refere a este assunto. No último capítulo, Fim dos Tempos, ele faz uma apreciação sobre o momento que a humanidade está vivendo. Eu destaquei aqui um trecho só, porque o capítulo é longo, mas ele diz: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E esses tempos são os tempos de amadurecimento.